Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash está repleto de tributos. E a gente começa com um artigo que não é um tributo, mas sintetiza as ideias de um grande autor referencial do liberalismo, do libertarianismo, que é ninguém menos que o economista austríaco Ludwig von Mises, um autor que estabeleceu o ramo misesiano dentro da Escola Austríaca de Economia, que desembocaria em outros grandes nomes, como Friedrich Hayek e Murray Rothbard. Nós temos então um artigo do Bruno Rigamonti sintetizando uma das obras mais famosas de Mises, As 6 Lições. Entenda o funcionamento da economia em As 6 Lições de Mises. É uma síntese dessa obra que funciona para muitos liberais brasileiros como uma introdução sintética ao pensamento liberal no que diz respeito à economia. Lembrando que As 6 Lições é um conjunto de 6 conferências ministradas por Mises na Argentina, país que, infelizmente, como se pode deduzir pelos problemas que enfrenta hoje, não deu muito ouvidos às lições exaradas por Ludwig von Mises. De uma síntese introdutória de um autor austríaco, de um autor estrangeiro, portanto, vamos a um tributo a um autor nacional. É o texto do professor Ricardo Vélez Rodrigues, em homenagem ao já saudoso mestre Antônio Paim, 7 de abril de 1927 a 30 de abril de 2021. A gente fala sobre o Antônio Paim ao final da transmissão de hoje, de modo que pulamos já rapidamente de um tributo a um herói brasileiro, um herói do pensamento brasileiro, um verdadeiro lutador do pensamento brasileiro, a um herói nacional que tinha um espírito empreendedor, um espírito individualista na sua luta por sempre perseguir mais, sempre querer mais, e inspirou os brasileiros em um momento de muita decepção, de muitas amarguras, de muitas frustrações, um período histórico sem muitos motivos para os brasileiros se orgulharem, tal como este que nós vivemos hoje, infelizmente. Nós estamos falando do grande piloto da Fórmula 1, Ayrton Senna, num tributo prestado pela página Liberalismo Brazuca. 1º de maio, o dia em que perdemos um super-herói. Os brasileiros que já tinham idade para isso, não é meu caso, mas aqueles que tinham idade para isso, certamente se lembram daquele dia 1º de maio de 1994, quando o grande ídolo Ayrton Senna, campeão mundial de Fórmula 1, deixou este mundo e deixou os brasileiros órfãos do seu sucesso como piloto e do seu exemplo de dedicação, de perseverança e de persistência, sem incorrer em qualquer tipo de vitimismo, em qualquer tipo de politicamente correto. Um personagem realmente valioso da história brasileira que merece todas as homenagens, mesmo aqui no Instituto Liberal. Não era um pensador, não era um teórico, não era um estadista, mas a sua atitude individual fazia grande diferença. De um herói nacional passamos para um problema nacional, problema que nos atrapalhou por muito tempo, que as privatizações ajudaram a pelo menos melhorar, a pelo menos amenizar na sua gravidade. É o artigo também da Liberalismo Brazuca. Aliás, nós temos uma trinca de textos seguidos da Liberalismo Brazuca, Telebrás e a história da telecomunicação no Brasil. Esse texto é uma análise histórica da telecomunicação, dos problemas das empresas estatais, da intervenção do Estado nesse setor. Ele traça uma descrição, uma análise bastante minuciosa desde os tempos do Império até hoje, mostrando como a atuação do Estado atrapalhou o desenvolvimento nesse setor, antes que ajudou, como muitos proclamam e proclamavam. Também da página Liberalismo Brazuca, voltamos aos tributos. Nós temos um tributo ao grande líder da União Democrática Nacional no pós-Segunda Guerra Mundial, Carlos Frederico Werneck de Lacerda. Carlos Lacerda e a sombra injusta do getulismo. Carlos Lacerda completaria 107 anos no último dia 30 de abril, por isto, a homenagem da página Liberalismo Brazuca, que nos traz uma breve reflexão sobre a importância da figura de Lacerda e de suas lutas liberais contra o patrimonialismo, contra o estatismo, contra o burocratismo, contra o peleguismo, contra o imposto sindical,
mostrando que havia ali uma clivagem brasileira, uma clivagem nacional entre duas grandes forças, uma representada por Getúlio Vargas, que entronizou-se na máquina pública como a ortodoxia da nossa política, manifestando-se naquele período através de dois dos três maiores partidos do país, o PSD e o PTB, e a figura de Carlos Lacerda personificando a maior liderança, a liderança mais popular, mais carismática, mais expressiva da UDN, o partido de oposição ao varguismo. Então fica essa homenagem à grande figura de Carlos Lacerda, que é uma figura polêmica entre os próprios liberais, por conta de algumas medidas que apoiou ao longo da sua biografia. Eu faço uma sustentação dos argumentos lacerdistas, defendendo a importância desse personagem no meu livro Lacerda, a Virtude da Polêmica, que convido todos a ler, né? Que é um entre outros de uma vasta literatura, muitas vezes detratora, infelizmente, simplificadora, reducionista, mas há obras que procuram apresentar Lacerda sob um viés mais ajustado, a minha é uma delas, e também a gente tem os próprios livros da Lavra, do próprio Lacerda, que merecem ser consultados pelos liberais contemporâneos. De um tributo a Carlos Lacerda, partimos a um artigo de Édipo Vasconcelos, O Rótulo da Liberdade. É uma nova análise de um velho problema que sempre volta à tona aqui nas reflexões do Instituto Liberal. Em uma sociedade como a nossa contemporânea, composta por rotuladores, em que o politicamente correto é definido por quem rotula, vemos um crescimento exagerado, diz o autor, de imposições sociais às empresas. É uma espécie de segunda lei que restringe o livre comportamento dos indivíduos. Dessa forma, observamos severas exigências sendo feitas à gestão empresarial, tentando fazer com que as empresas sejam obrigadas a se preocupar mais com o envolvimento em causas sociais do que com o lucro, que deveria ser o propósito da realização de uma atividade empresarial por parte daqueles que a desempenham, a realizam. Então, nós observamos que a visão das firmas na busca de maior eficiência e na promoção do lucro, que é o seu propósito efetivo, fica prejudicada por conta destas exigências que socialmente vêm sendo feitas à gestão empresarial. E, finalmente, na liderança, nós temos um texto que foi repercutido pela imprensa, a imprensa noticiou esta nota que nós produzimos no Instituto Liberal, que é uma nota oficial de tributo ao grande mestre Antônio Paim. Assim como o professor Ricardo Vélez Rodrigues redigiu um breve texto homenageando o professor Paim, nós também o fizemos. O professor Antônio Paim, já mais do que nonagenário, já nonagenário, 94 anos, por ocasião de seu falecimento, ainda se mantinha laborioso, ainda se mantinha lúcido nos seus últimos dias, enquanto vivia isolado em uma casa de repouso para idosos, onde nós tivemos a honra, o privilégio, o prazer de visitá-lo algumas vezes. O professor Antônio Paim foi um verdadeiro mestre, formou uma legião de discípulos liberais que passaram a se dedicar à divulgação das suas ideias, e uma grande contribuição que ele nos deixou foi o esforço por estabelecer um diálogo entre as gerações liberais mais recentes e o liberalismo nacional ao longo da sua história. Ele formou, quanto a isso, uma verdadeira escola de liberais preocupados em dialogar com a tradição liberal brasileira, em vez de apenas dialogar com a tradição liberal cosmopolita e estrangeira. O professor Antônio Paim é muito mais do que um pensador liberal, uma referência na filosofia e nas ciências sociais no Brasil. Ele que fundou o Centro de Pesquisa e Documentação do Pensamento Brasileiro, na Bahia, para o qual doou todo o seu material, toda a sua biblioteca. Também fundou a Academia Brasileira de Filosofia. O professor Ricardo Vélez, Alex Catarino, Paulo Kramer, entre outros, são discípulos do grande mestre Antônio Paim. Eu enfatizo na nota oficial do IEL um dos últimos alertas deixados por esse grande professor, esse grande intelectual, esse grande pensador, que merece ecoar na geração contemporânea de liberais brasileiros. Disse ele na edição mais recente de Evolução Histórica do Liberalismo: a questão central passou a ser, em nossos dias, a necessidade de promovermos a identificação de pontos em comum das diferentes correntes do liberalismo, sem embargo de preferências por essa ou aquela vertente que enfatiza esse ou aquele aspecto. Meu apelo aos jovens liberais é no sentido de que procurem ações nas quais possam atuar conjuntamente. Se não nos unirmos, serão menores as possibilidades de nos tornarmos uma corrente de opinião capaz de influir sobre o rumo dos acontecimentos.
a nossa reverência e as nossas saudades ao grande mestre Antônio Paim. Esperamos que vocês tenham gostado dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.